começamos esta loucura da Aliança de Misericórdia, nunca imaginávamos que podia crescer tanto. Apesar que, na festa do Sagrado Coração do ano 2000, recebemos uma profecia de Padre Jonas. Ele mesmo falou, eu confirmo o desejo que vocês têm, porque realmente Deus quer poder levar para frente e transformar a miséria da humanidade em misericórdia, né? E foi uma chacoalhada para nós. O Padre Jonas disse para nós, esta obra é pequena, é como o coração dentro de um corpo, mas assim como o coração recebe o sangue poluído e devolve um sangue purificado, assim será desta comunidade. Eu sinto que crescerá rapidamente, porque hoje o mundo precisa da misericórdia de forma especial. Então, sem dúvida, Deus já suscitou tantas vocações para esta obra. Depois de 10 anos da comunidade, se pode um pouquinho, não digo completamente, mas se pode ler a história da minha vida, a história da comunidade, enquanto, desde quando estávamos no seminário com o Padre Henrique, sonhávamos este movimento, nós chamávamos naquele momento o movimento. No dia 15 de outubro, nos reencontramos com o Padre Antonello depois de muito tempo, festa de Santa Teresa d'Ávila. Aí voltamos a sonhar. Quando estamos juntos, o perigo começa para os outros. Mas foi lá que realmente voltou o sonho de uma comunidade que tivesse toda a liberdade, toda a criatividade para evangelizar. Sonhávamos um movimento, sentíamos que Deus colocou no nosso coração este sonho que já era do nosso tempo de seminário que ia se despertando novamente. Começou um tempo de discernimento e, na verdade, uma grande presença para nós foi a Maria Paula, porque ela teve algumas intuições proféticas desde jovem, ainda muitos anos antes que nós pensássemos nisto. Ela tinha tido um sonho em que ela visualizou tudo aquilo que ia depois acontecer. As confirmações eram tantas e durante este tempo começamos então 40 dias de oração e de jejum. Inventamos estes 40 dias com a celebração da missa todos os dias, jejum, oração do rosário, uma vida intensa para estar com ele. E começamos. Ele me ligou falando, encontrei com o Padre Henrique e aqueles sonhos antigos que a gente tinha veio tudo à tona novamente e a gente sente de começar essa nova obra. A gente está fazendo os 40 dias de deserto, reza também para nós por isso, para essa intenção. Esse tempo de quarentena do homem velho, né, como nós chamamos naquela ocasião, foi mesmo um tempo de muita graça, né, para a nossa vida, para a minha vida em um momento também de muito sofrimento, né? Era como se... é inexplicável, né? Era algo que mexia dentro, no mais profundo da minha estrutura, assim, né? E eu não conseguia entender. Eu tinha voltado ao convívio da igreja, assim, há um ano e pouco, né? E foi um tempo onde, com todo esse sofrimento, também um tempo de uma primeira purificação, assim. No dia 12, terminando aqueles 40 dias, nós estávamos juntos, celebrando uma missa em Jardim Jacira, e de repente foi proclamada a palavra de Deus, que era exatamente aquela palavra que martelava no nosso coração havia tempo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4, 18, 19. Ele me ungiu, me enviou para levar uma boa nova aos pobres, para abrir os olhos dos cegos, curar os corações quebrantados, para libertar os oprimidos, pôr em liberdade os presos, para proclamar o tempo da misericórdia do Senhor. Nós começamos a chorar. O tempo do advento do 99 coincidiu com o tempo do nosso discernimento. Paramos com Maria Paula e com Eveline e Padre Henrique para rezar.
E veio esta ideia da Imaculada do Espírito Santo. E de repente sentimos na oração que Deus estava conduzindo-nos por uma profecia que ia ser um sinal para o caminho da aliança. Naquele momento, Maria Paula sentiu que Deus nos pedia, como pai, de colocar-nos nos braços dele como crianças e de deixar que ele mesmo, como faz um pai com a criança, pintasse para nós um desenho novo. Era foi um jogo de amor mesmo, com a presença de Jesus no meio de nós, porque um acrescentava um aspecto, um outro acrescentava um outro. E o Padre Henrique desenhava, né? Desenhava aquelas mãos muito bonitas, por exemplo, do desenho original, o Espírito Santo, este caminhar de Nossa Senhora, mais que caminhar, o dançar. Né? Vimos Maria que vinha como que dançando, mostrava o coração de Jesus. Imaculada do Espírito Santo, para ser a fundadora Nossa Senhora e poder, no Espírito Santo, usar todos os carismas para evangelizar neste modo. Nesta imagem da Imaculada nós víamos pintado o carisma da aliança. E no arco-íris que saía do coração misericordioso de Jesus, víamos mesmo a necessidade de inventar de todas as cores, as formas, para alcançar aqueles que estão distantes do amor de Deus. Aqueles que ainda não conheceram o amor de Deus, que não experimentaram este poder que transforma as vidas. Nós sentimos e sentíamos que todos, entrando na Aliança de Misericórdia, deviam se encontrar e, além de todos se encontrar, deviam encontrar o próprio carisma para realizá-lo neles mesmos, porque Deus, estamos convencidos que Deus colocou desde a eternidade em cada um de nós da Aliança de Misericórdia um carisma, e esta pessoa deve se realizar enquanto carisma dentro do carisma grande que é a Aliança de Misericórdia. Né? E destes fatos, tantos, inúmeros fatos, com que Deus nos mostrava o caminho da misericórdia como o caminho de restauração de vidas, evangelizar para transformar. Quando ficamos neste primeiro discernimento, fomos procurar vários bispos. O primeiro foi Dom Gio, que na época era bispo auxiliar de São Paulo. E falamos com Dom Gio. Dom Gio, nós temos um sonho. Ele era na época diretor espiritual de Padre Antonello, então o acesso era mais fácil e já conhecia um pouco o nosso coração. Dom Gio foi, como sempre era, como sempre é, um grande pai. E explicamos o sonho deste movimento para poder evangelizar os pobres. Acabamos de falar e ele disse, não é um sonho. Eu vejo que isso é já realidade, isso é aquilo que Dom Cláudio sempre sonhou, isso é aquilo que eu gostaria de fazer e pelo meu papel e responsabilidade de bispo não posso. Eu queria que vocês fossem a expressão do nosso coração de pastores que vão em busca das ovelhas perdidas. Com sua calma, com sua sabedoria, nos deu o caminho certo de poder esperar os tempos que Dom Cláudio teria, o cardeal de São Paulo teria acolhido seguramente, mas de fazer a nossa vida, de viver intensamente, viver, porque ele sentia que era a vontade de Deus, esta vontade de Deus devia se expressar sobretudo também no coração de Dom Cláudio. Não? Desde o começo, Dom Cláudio foi muito próximo, apesar dos muitos compromissos como arcebispo e cardeal em São Paulo. Dom Cláudio teve uma proximidade grande e se tornou presente várias vezes na aliança. E aí nós sentimos a primeira e linda confirmação da Igreja. Nos dias da passagem do ano, do 2000, ano da misericórdia, ano da graça, ano santo, nós decidimos de viver 10 dias de retiro, como os apóstolos no cenáculo, na espera do Espírito Santo. Então nos encontramos em Atibaia. Mais ou menos 40 jovens, se não vou errando, né? Pedimos para eles de poder viver uma experiência de alguns dias, mas sobretudo na atitude de oração. Amore,
Aquele retiro foi mesmo um marco na nossa vida, né? na nossa história. Uma coisa que me impressionava era a alegria, né, que a gente estava vivendo juntos. E estes jovens foram muito bonitos, muito fiéis, eram todos adolescentes mesmo, né? E foi um tempo de muita graça, tantas experiências, tantos momentos, uma entrega de cada um que estava ali, um desejo, e para mim foi uma grande alegria, né? Poder ver aquilo que a gente sonhava se concretizando. Foi uma coisa esplêndida, né? Foi a concretização de uma coisa que parecia anos que eu sentia. Eu digo que eu chorei, acho que a missa quase toda, emocionado e sentindo o quanto Deus queria de mim, da minha vida toda, quanto eu não tinha aproveitado de nada da minha vida, só fazendo besteira. E naquele momento Deus me restituía e me dava uma nova chance, né, de pregar, de cantar, de tocar, de viver uma vida digna, né? Os padres convidaram eu e a Lu para a gente poder começar esse projeto. Foi uma coisa que vibrou no nosso coração. E nós fomos participar daquele retiro em Atibaia, onde um grupo de pessoas estava ali, os dois padres, mostrando para a gente o que seria esse projeto, né? Aquele momento era uma célula praticamente embrionária. E lá no retiro de Atibaia, assim, eu só conhecia o Padre Henrique e o Padre Antonello, não conhecia mais ninguém. E lá, assim, foi criando uma afinidade. Lembro que uma noite eu fiquei com a Meire conversando até tarde, a gente partilhando um pouco da própria história, da própria vida. Aí fui conhecendo os outros irmãos que estavam lá porque desejavam viver essa novidade, essa nova experiência de Deus, né? Tudo aquilo que a gente estava ali sonhando juntos era o sonho de Deus para nós, né? Para nós e para tantas outras pessoas que agora aproximaram. E na virada do ano, naquela virada de 99 para o ano 2000, juntos, na celebração da Santa Missa da Eucaristia, escolhemos de dar o sim, né? Um sim que a gente via o quanto ia custar por todos os sinais que Deus ia dando, né? Após ter discernido o chamado, que é o sim de Deus para nós, agora cabia a nós dar esta resposta. E foi aí, na passagem de ano, que nascia a Aliança de Misericórdia. No momento da celebração aconteceu um fato simpático que nos tocou, porque uma grande vela que estava em cima do altar de repente derreteu num só momento e formou uma coada de cera. Foi interessante porque a gente estava rezando e tinham duas velas no altar, né? Uma de um lado, outra do outro. E a gente rezava e orava e orava e orava. Chegou um momento que a gente parou e começou a orar. No meio da missa a gente entrou em deserto. E quando nós voltamos, e continuamos orando, a vela foi se transformando como numa espada, né? E ali a gente percebia que era um sinal de que São Miguel estava conosco, né? E que nós íamos enfrentar tantas dificuldades, tantas batalhas, mas que São Miguel combatiria conosco, né? Estaria conosco. E simultaneamente marcou porque o Padre Antonello disse assim, né? Neste momento, São Miguel Arcanjo entrou aqui e está prostrado diante de Jesus, né? Pedindo para se pode ser ele o padroeiro da nossa comunidade, aquele que vai nos proteger, porque a batalha é muito grande. Todo o céu estava conosco ali, né? Também em forma de luta, né? De batalha, porque também para começar a comunidade foi uma luta, né? Foi uma batalha, né? Então lembro que pegamos a espada lá, começamos a dançar. A espada não se quebrou, ficou bem íntegra.
e começamos a orar pela libertação, com músicas, com invocações, com renúncias fortes, para que Deus fosse o Senhor da aliança e para que pudéssemos realmente engajar-nos nesta batalha espiritual. Deus não revela completamente tudo no começo, mas Ele vai permitindo ação depois de ação, ato depois de outro, sonho depois de outro, de poder realizar lentamente o caminho. O dia 25 de janeiro, festa do padroeiro de São Paulo, coincidentemente e providencialmente foi o dia do nascimento da comunidade de vida da Aliança de Misericórdia. Nos deram uma pequena casa chamada kitnet, que significa quase nada, para começar a morar juntos. E lá éramos em 7. As missionárias ficavam na casa de Darlene, que era do lado do nosso apartamento da Japurá, a famosa Japurá, e os missionários nesta kitnet da Japurá. E lá começaram as primeiras obras, mas eu falo primeiras obras, não tinha nada. O Padre Henrique com a Maria Paula, Nivaldo, e junto com o Padre Antonello, então faziam uma pastoral de rua, que na verdade não era isso que a gente vive hoje, mas fazer uma pastoral de rua de aproximação, de oração pelos irmãos, tudo isso? Então, no início a gente não tinha muita escolha. A gente tinha que fazer tudo. Né? No início eu era servo da misericórdia, era artista da misericórdia, era adorador da misericórdia, a gente era tudo. Né? Era bonito isso, né? Porque o missionário, apesar de uma cor brilhar mais na sua vida, no seu coração, ele tem que ter o todo da obra, tem que ter o todo da missão. Depois de um mês a gente conseguiu esse mini apartamento na Marquês de Paranaguá. Lembro que na primeira noite a gente tinha 3 colchões apenas no chão, né? Um para Maria Paula, um para Meire e um para mim. E lembro que de noite eu acordei com sede, não tinha nenhum copo de água para a gente beber, para tomar água, né? Assim, a gente começou de verdade com nada. Éramos nós 3 ali naquele apartamento, sem saber o que fazer, como seria. Olha, a experiência desse novo, ela é uma experiência que às vezes causa até um certo medo a gente, porque a gente não sabia de nada, como ia ser a vida, como tudo ia acontecer. Praticamente a escada do prédio virou o nosso lugar de encontro, de diálogos pessoais, a calçada pela direção espiritual, pelas confissões. O quarto se transformava em pequena capela, onde nós fazíamos as meditações, desmontando os poucos colchonetes que tínhamos, amontoando juntos, assim. E a gente sentiu neste tempo mesmo a alegria desta pobreza e deste depender totalmente cada dia por Deus. As coisas que nós tínhamos na casa eram muito simples, a casa era muito simples, os armários foi a gente que tinha feito com madeirite, o armário da cozinha, o fogão era muito simples, os móveis do quarto também era muito simples, a gente arrancava a porta para pôr madeira, para pôr cortina, porque uma era sem porta, era quebrado tudo. Porque a aliança não tinha nada, né? Então era realmente começar do zero. Então, mesmo em relação à comida, em relação à casa onde se morava, né? O que tinha lá dentro. E assim, e de não ter alimentação, de acreditar na providência, porque era isso que os padres também nos ensinavam, né? Porque nós não vivemos essa experiência, aprendemos com eles. De acreditar que Deus não deixa faltar nada para nós, né? Então, de acreditar que amanhã eu vou ter o que comer. Então, assim, a gente vivia isso dia após dia, porque nós não tínhamos segurança de uma despensa cheia de comida. As experiências eram muito desafiantes, no sentido de que pensar na providência que às vezes tinha, às vezes não tinha, porém era como no coração, você não sentia Deus que te desamparava pelo fato de, por exemplo, chegava muita berinjela no começo da comunidade, né? Era berinjela e chuchu. E era isso que tínhamos, né? E a gente comia direto berinjela, né? Enjoava de comer berinjela, mas a gente eu particularmente sentia nos outros também muita alegria, né? Muita alegria
por estar realizando aquilo, por estar vivendo ali a vontade de Deus, né? E por sentir também que Deus não nos desamparava, né? E a providência ia chegando na medida eu acredito, né, de que Deus via que a gente precisava, né? E vimos como a palavra de Deus é concreta, mesmo sendo pobre, enriqueceram a muitos. É na pobreza que Deus nos chama a repartir o pouco que temos, e na nossa pobreza Deus opera este milagre da sua providência. Quando eu cheguei lá na Japurá, o café da manhã daquele dia que tinha para oferecer para nós era somente aquelas pipoca doce e um leite sem açúcar. E quem me acolheu naquele dia foi o Nivaldo e um missionário que se chamava Zé Geraldo. Ele disse para mim assim: olha, Rafael, esse daqui é o nosso café da manhã, né? Mas para mim aquele café da manhã tão simples, nunca mais eu esqueci nesses 10 anos de comunidade. Para mim está sempre marcado isso, a simplicidade, né, do início. Depois a gente tinha o Grupos Arco-Íris, a gente se encontrava junto com os Grupos Arco-Íris toda semana, para com eles também ver aquilo que Deus podia fazer. Então era assim, era uma alegria muito grande e interessante porque nós dois mesmo não sabíamos ainda o que era tudo aquilo, né? Nós sabíamos que nós tínhamos um desejo, algo que nos impulsionava a estar ali junto com aquelas pessoas que nós passamos a conhecer, né? Foram marcados os primeiros encontros. Eu mal conhecia mesmo, eu ia na igreja de domingo, era um cristão que ia na igreja de domingo, católico. E começou a ter um momento de oração muito profundo. Eu lembro que a coordenadora era a Bia e muitas pessoas que nós mantemos amizade até hoje louvavam a Deus, glorificavam a Deus, cantavam em línguas que eu não tinha a menor ideia do que era. E aí teve um determinado momento que eu comecei a ficar todo arrepiado e olhei assim, fechei os olhos e vi a imagem de Deus Pai, que se misturava com as nuvens, Cristo de braços abertos, olhando para Ele e de costas para mim, e uma pomba que vinha no meio dos dois, também se misturando com relação às nuvens. A partir de então, nunca mais deixei a comunidade, nunca mais deixei de vir no arco-íris, de ajudar a estar na comunidade. Então, começamos a acolher algumas crianças também na nossa casa, super pequeno apartamento, mas a gente deu espaço para isso. Logo apareceu a Sidoca, né, que vinha de uma experiência traumatizante de rua, a gente começou a cuidar dela, enfim, a gente fazia de tudo. Padre Antonello, os irmãos que era pouco, Cidinha, Rogério Valadares, né, Luiz Fábio, os irmãos mais velhos, né, me acolheram mesmo de braços abertos, né, porque eles não olharam para a minha miséria, né, para aquilo que eu era, para a minha ignorância e tudo. Simplesmente, né, foi me acolhendo, né, com esse aqui, ó, que eu sou, com esse meu jeito, né. E isso que foi me marcando, foi me levando cada vez mais para Deus, né. Desde o primeiro ano começaram a chegar muitos jovens que queriam fazer parte da comunidade de vida. Aí não cabíamos mais, era impossível permanecer naqueles pequenos apartamentos que a Providência tinha colocado à nossa disposição. Depois de fazermos a missão lá em Taipas, o Padre Henrique pediu a mim e a um outro casal, ao Joaquim, que era um outro casal que veio fazer uma experiência de 1 ano na comunidade, para que nós pudéssemos sair e para encontrar o terreno que Deus tinha reservado para nós. Eu lembro que o Padre Henrique me pegou e me rodou. Ele me rodou e falou: na direção que você parar é a direção que você vai, que Deus tem a terra para você encontrar essa terra. E neste dia que ele fez isso comigo, nós saímos, eu e o Joaquim, saímos para aquela região ali de Laranjeira, de Taipas, do Botuquara. E aconteceu que eles encontraram um lugar onde corria uma fonte de água e disseram: este é o lugar. A misericórdia de Deus nos confirma. No outro dia, quando nós voltamos neste terreno, aí nós já fomos com a Maria Paula, com o Padre Henrique, a Binéia. Então nós chegamos naquele terreno e entramos naquele terreno, andamos naquele terreno, fomos até a gruta e fomos subindo, vendo tudo aquilo.
E quanto mais nós entrávamos, o Padre Henrique dava aqueles pulinhos deles que você sabe como é que é, né? E falava, este é o nosso terreno. E Maria Paula vinha e falava, padre, eu sonhei com este terreno. Este terreno eu tive numa noite eu tive um sonho deste terreno. E Nosso Senhor me mostrava este terreno. Daqui, onde nasce a capela, onde tem todas as coisas, onde tem essa cachoeira, tem essa pedra, tem essa visão, Nossa Senhora me mostrava. Porém, eu via este terreno lá de cima. Tudo que seria construído aqui no Botuquara, eu via lá de cima. Quer dizer, Maria Paula já tinha uma noção de tudo que iria passar por ela. Mas ficamos muito alegres, porque sabíamos que ali seria o terreno que o Senhor iria nos dar. Quando encontramos esta terra, fomos entrar em contato com o dono através da imobiliária. A imobiliária logo falou, este dono é mão de vaca, muñeco de samambaia, não vai baixar nem de um centavo. Realmente a terra era de 75 mil metros quadrados. E ele falou, olha, menos de 10 reais por metro quadrado não faço, vale 40, fica por 10, é o máximo que posso fazer. Significava 750 mil reais. Nós tínhamos no bolso praticamente 200 e poucos mil reais. E aí ficamos sem palavras. De repente ele percebeu a nossa hesitação e falou, diga-me a verdade, quanto dinheiro vocês têm? Nós falamos, olha, a verdade é que 2 velhinhas pobres da Itália deram 200 mil reais. E não entendemos porque nós que vamos trabalhar para os pobres do Brasil não entramos e não encontramos ajuda pelos ricos do Brasil. De fato, o que temos é isso, 200 mil reais. E o nosso trabalho vai ser acolher os pobres, os mendigos da cidade. De repente, este velhinho, bem enérgico, o senhor Geraldo Marcondes, que foi um dos combatentes da Revolução de São Paulo, levantou os braços, gritou, Júlia, em nome da esposa, esses padres têm uma oração forte demais. Não sei o que está me acontecendo. Eu vou doar a terra. Como? Não entendemos. Repita, por favor. Eu vou doar a terra. E aí ele quase fez desmaiar o corretor, que ia perdendo a parte dele, a comissão do corretor, e disse, não, eu vou doar 25 mil metros de terra, que é a mata, e vou dar em comodato gratuito 50 mil metros de terra, onde vocês podem construir. O dinheiro que vocês têm, poderão usá-lo para construir as casas. Foi um grande milagre de providência. Se foi que começamos devagarzinho, construindo, comprando uma casa de madeira, depois construímos lá embaixo a casinha de madeirite, e na simplicidade topamos a coisa, e foi sempre se ampliando. Aí aconteceu que, quando houve o atentado das Torres Gêmeas em New York, este senhor nos procurou de volta, porque com a queda dos bancos de toda a economia mundial, ele se encontrou na necessidade de dinheiro. Então veio nos dizer, me desculpe, não sei como fazer, mas esta parte que deixei incomodado eu tenho que vendê-la. E aí nós ficamos assustadíssimos, porque não tínhamos como comprar e tínhamos acabado de construir alguma coisa que o povo chamava a favela do Palace. Então aí nós fomos preocupados. Eu me lembro, entrei dentro da mata para chorar às escondidas dos missionários e suplicar a Deus que nos mostrasse um caminho, porque não tínhamos 500 mil reais, que era o custo daquela terra, para poder comprar a parte incomodada. Naquele dia, nós viajávamos para uma evangelização na Europa e 2 dias depois encontramos um empresário que quis conhecer mais sobre a comunidade. Este empresário, que se chama Dante, acabou se apaixonando com o carisma da comunidade e ele disse, não se preocupem para a terra. Ele, com uma fidelidade, pagou todas as prestações por 7 anos do pagamento desta terra e, não tirando nada do bolso, a gente se encontrou com esse espaço onde nós sonhamos de ter, além da casa de formação e de evangelização, ter um centro de evangelização e ainda, quando Deus quiser, o Santuário da Divina Misericórdia, que era um sonho das 2 velhinhas que deram a oferta inicial.
Eu conheci a comunidade Aliança de Misericórdia num momento difícil da minha vida, que eu estava vivendo na rua, né? Tinha perdido o emprego, né? E eu já estava já 1 ano e pouco na rua, né? Sem esperança de sair de lá. Eu cheguei muito desconfiado, né? Desconfiado pra caramba. Aí a primeira pessoa que veio falar comigo, na verdade eu cheguei de noite, né? Era às 11 horas da noite, mas acho que é mais que isso, né? A gente vem de noite, então não dormimos e tal. Aí de manhã cedo, né? A primeira pessoa que veio falar comigo foi o Nivaldo. Ele chegou, a primeira palavra que ele falou, bom dia, santidade. Ele sempre chamava todo mundo de santidade e tal, né? Aí ele sentou comigo e com o Belo, que veio junto comigo, né? Tal, e começou a explicar como é que era o procedimento da casa, né? E muitos filhos fizeram uma escolha, né? Inclusive o Alan fez uma escolha de largar as drogas e tudo, e de assumir mesmo um caminho, né, na comunidade, né? Eu também fiz a escolha de parar de encrencar com os outros, né? Porque eu era muito fechado, muito na minha, ficava sempre isolado, não falava com ninguém. Aí a gente assumiu mesmo de levar a casa para frente. Bem, a Aliança de Misericórdia comemora 10 anos, são 10 anos de serviço, de presença na cidade de São Paulo e em outros muitos lugares já, participando ativamente da missão da igreja, sobretudo a missão em meio aos pobres, em meio aos jovens, e assim manifesta a riqueza dos carismas da igreja e dos dons do Espírito Santo que vão renovando a vida da igreja também, quanto aos organismos que surgem dentro da igreja para ajudar a própria igreja a melhor cumprir a sua missão. Dona Odilo, que foi desde o começo uma pessoa que sempre nos quis muito bem, tendo grande confiança, esta confiança que se torna alguma coisa que nós devemos ter muito cuidado com a Aliança de Misericórdia, porque a igreja está tendo sempre mais confiança sobre a Aliança de Misericórdia, então nós devemos fazer de tudo para retribuir este amor que a igreja mais tem para nós, né? E além de ser confiança, se torna também para nós uma responsabilidade muito grande, né? Que sabendo de tantos movimentos e associações que fundadores e outras coisas quebram, em tantos, economicamente, em tantas outras besteiradas, né? Nós devemos ser muito cuidadosos para poder responder positivamente ao amor que a igreja tem para nós. Realmente é um carisma novo dentro da igreja e, como diz Jesus no Evangelho, pelos seus frutos os conhecereis. Então, os frutos produzidos pela Aliança de Misericórdia até hoje, nesses 10 anos, mostram que é uma coisa boa. E como também nós lemos nos Atos dos Apóstolos, quando tentaram perseguir e calar os apóstolos, e aí o velho Gamaliel usou este conselho dizendo, olha, se essa coisa vem de Deus, vocês não vão conseguir parar com ela. Mas se ela não vem de Deus, vai se acabar por si mesmo. Por isso, eu, vendo o progresso, o crescimento da Aliança da Misericórdia e os frutos que já estão se mostrando, eu posso dizer com toda certeza que essa obra vem de Deus. E por isso eu faço votos e peço que Deus continue a abençoar esse trabalho, o trabalho do Padre Antonello, do Padre João Henrique, de todos os membros da Aliança da Misericórdia, dos missionários, mas também dos apoiadores, dos benfeitores, de todos aqueles que tornam possível o trabalho, e faço realmente votos de que esse trabalho e a Associação Aliança Misericórdia possa produzir muitos frutos para a vida da igreja. Perante o crescimento da obra é o discernimento do carisma, que está só no começo, ou talvez nem começou ainda. Aquilo que nós sentimos é experimentar concretamente o que dizia São Francisco. Até agora não fizemos nada.
é necessário começar tudo de novo. A aliança nasce pelo sim de cada um, hoje. Quer dizer, hoje, ou eu busco a única coisa essencial que responder ao meu chamado, ou a aliança não existe. Se neste momento todos aqueles que receberam o chamado da aliança dissessem não, já não teria nada. A aliança é um milagre de Deus que acontece a cada momento pelo sim dos homens, pelo sim de filhos que confiam na misericórdia do Senhor, que não olham para as próprias fraquezas, para as próprias dificuldades, mas que sabem que alguém que começou a obra vai levá-la ao termo na sua fidelidade. Eu sinceramente me sinto como uma criança que está nos braços de Nossa Senhora, uma criança mesmo, não? Uma criança que ainda não tem com clareza o que ele irá fazer na sua vida, né? Ed è bonito poder manter, depois de 10 anos de vida da Aliança de Misericórdia, esta atitude, porque é se abandonar como um menino no colo da mãe, que é fundadora, e permitir a ela de poder realizar aquele sonho que não é dela, mas que é de Deus Pai. Então acho que ao longo desses anos Deus foi nos pedindo muitos passos, né? A nossa família se ampliou, né? Sentimos mesmo a força dessa família Aliança de Misericórdia. Nós nos amamos, sem querer nada em troca. Eu amo vocês, amo meus irmãos de comunidade, eu sem querer nada em troca. E tenho certeza que é isso. É um amor que une pessoas tão estranhas, tão diferentes, com vidas tão difíceis, que trilharam caminhos tão diferentes, mas que se uniram através de um amor puro. Nós experimentamos uma gotinha muito, muito pequena do amor de Deus. Ainda bem, porque se experimentássemos mais, nós não aguentaríamos. O amor de Deus é infinito. Mas ver o que a comunidade se tornou hoje parece um sonho, né? Os números, as coisas que acontecem, de vez em quando eu até me assusto, assim, porque olhar tudo aquilo quando começou e como isso foi acontecendo é um puro milagre de Deus, um milagre enorme de Deus, né? As experiências de cada pessoa, de cada filho da aliança que foi salvo já pelas casas de acolhida, cada criança saída da rua, cada jovem evangelizado, cada transformação de vida de pessoas que você falava assim, esse não tem jeito, e aí a gente viu que era misericórdia, só a misericórdia transformaria a vida daquelas pessoas, né? Os irmãos que começaram, que passaram pela aliança até hoje, né? Acho que me fica meu agradecimento para eles, porque cada um fez parte da história, fizeram as escolhas que fizeram hoje, mas cada um semeou, cada um ajudou, cada um sonhou junto. Então, assim, mesmo distante, mesmo em outras realidades onde cada um se encontra, eles fazem parte da nossa história. Então, assim, para mim fica mesmo muito obrigada a cada um deles pela fidelidade até então, enquanto por aqui passaram. Então, fazer 10 anos na comunidade, assim, é muito engraçado, né? Porque em 96, quando o Padre Antonello me falava daquilo que Deus colocava no coração dele, hoje é uma realidade. Então, mas ver todo esse desenvolvimento que Deus foi fazendo é uma alegria muito grande, né? Porque o Padre falava desse arco-íris, da Belém, da Cenáculo, da Nazaré, de todo esse movimento dos casais, coisas que eu nem imaginava como seria. E hoje ver isso é uma graça muito grande, né? Ver a Casa Belém, ver a Casa Cenáculo, ver a evangelização, ver os missionários que evangelizam através da comunicação. Tudo isso era um desejo muito forte no coração do Padre Henrique. E contemplar isso hoje é só alegria, né, meu? É só falar que, né, Deus é muito mais forte, Deus é muito bom de ter feito tudo isso na nossa vida, né? A emoção que eu senti quando os padres deram sim foi a mesma emoção que eu senti na virada do ano, né? Quando a gente festejou os 10 anos, essa alegria
de ver que Deus realizou aquilo que Ele tinha prometido. Olha, a minha perspectiva desses 10 anos, olhando para tudo que a gente passou, todo o sofrimento que a gente já viveu aqui, né? E o que a gente pensa é que ainda tem muito para a gente andar, né? Eu acho que a comunidade vai chegar em muitos lugares que a gente nem imagina. Isso é uma coisa que tem forte no meu coração, entendeu? E Jesus tem pressa, né? Eu sinto assim que há muitos lugares que a palavra e a misericórdia não é conhecida ainda. E isso, a comunidade está sendo chamada assim, de uma forma espetacular, posso dizer assim, a ser esse povo que anuncia de uma forma nova, de um jeito novo, que Jesus está vivo e ressuscitado, que Jesus é a nossa última chance, é a nossa ponte onde poderemos alcançar o céu. Isso para todo mundo, para ricos, pobres, mendigos, miseráveis, presos, abandonados, que é o nosso carisma, o todo, né? Nós não temos uma pessoa específica, nós queremos todo mundo, porque todo mundo precisa de conhecer esse amor misericordioso de Deus. Eu sinto que cada um de nós fez o que eu fiz também em 2001, foi nos abandonar nos braços de Deus, né? Porque se a comunidade é um sonho de Deus, então a gente também nos colocou nas mãos dele, né? Para que ele pudesse cuidar de nós. Eu, concluindo, quero pedir a mim mesmo e a todos os membros da Aliança que estão presentes nestes 10 anos e que serão no futuro, de poder sempre estar no colo de Nossa Senhora. Deixar-nos conduzir pela mão, por mão de Nossa Senhora, que será Nossa Senhora na frente, que nos permitirá de poder pegar o eixo certo. Sabendo que para poder realizar às vezes a vontade de Deus, devemos cortar algumas atitudes mentais ou às vezes cortar os nossos corações mesmo, né? Mas nós devemos ser fiéis a este abandono, porque no momento certo, como aconteceu na minha vida, como aconteceu até hoje nesses 10 anos, Deus nos mostrará que este foi o caminho certo porque nós fomos fiéis. Deus nos pede de levar um fogo novo, de sair continuamente desta tentação que humana de acomodar-se, de acostumar-se, de perder a graça da novidade que o Espírito suscita a cada momento na igreja. Se nós olhamos estes anos, quantas graças e quantos caminhos novos que Deus abriu, quantos carismas diferentes que fomos descobrindo, quantas formas com que o Espírito Santo foi agindo que não imaginávamos anteriormente, quando demos o primeiro sim, o primeiro passo. Realmente, o pincel não sabe o que o artista vai pintar, mas realmente é necessário que neste momento, cada um de nós, no movimento Aliança de Misericórdia, como arco-íris, como amigos, como consagrados, como casais, que cada um de nós possa dizer, sim, Senhor, usa-me, eu quero ser aquele instrumento pelo qual você possa realizar uma obra de arte para que o mundo se torne mais bonito. Eu quero acreditar e viver, entregar-me até o fim, até a morte, para que esse sonho de Deus seja realizado para a glória do Pai, para que os homens, vendo esta luz, possam glorificar o seu nome.